E aí, meus amigos, quero trazer para vocês nessa noite uma pequena palavra, um momento rápido, mas que possa nos fazer entender cada vez mais aquilo que deu início na eternidade, no coração de Deus, o se revelar ao homem. Jesus vem andando com seus discípulos e vem conversando com ele. E o interessante é que, se tu reparar bem, Jesus sempre traz o ensinamento dele andando pelo caminho. Sempre no caminho, sempre caminhando, sempre em movimento. Sempre de um lado para o outro. Sempre bebendo um vinho, conversando com os amigos, com os inimigos. E ele exorta os homens a prestarem atenção. Ele chama os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus de fermento. E todos nós sabemos que o fermento, ele é a farinha pura, levedada, estragada. Separa ela e ela vai entrando em estado de putrefação. Ela vai se estragando, ela vai se decompondo. Ela é a farinha ruim. E Jesus orienta, cuidado com o fermento. Ele incha, ele faz o bolo inchar, ele faz o pão inchar. E eles pensavam que ele estava falando de comida, do pão. E não era. A classe de sacerdote, a classe de fariseu, como eu já expliquei, é uma classe religiosa, que tem na sua religião a sua força. O saduceu é a classe política, que acreditam em Deus, tem as suas dúvidas sobre ressurreição, etc. e tal, mas eles ficam mais pelos escondidinhos, pelas colunas do templo, questionando, fazendo a sua política, o seu jogo sujo, mas são crentes. Olha o que Jesus fala sobre isso. E passando o seu discípulo para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus lhe disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Cuidado com seus ensinamentos sutis, de políticas, de adorações estereótipas, de manifestações visíveis do teu amor por Deus. Nada, vai para a praça, diz que ama a Deus, bate no peito, fala que tu é crente, no teu trabalho não sou crente. Não com obras, mas com palavras. Tu vai ver onde tu vai chegar. Para a esposa, para o vizinho. É isso que o fariseu fazia. Bíblia debaixo do braço, sinagoga. A vida toda, mas o coração nunca. E ele diz, e eles pensavam entre si, eles começaram a discutir entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. É por isso que ele está falando isso. Jesus, percebendo isso, disse: por que pensais entre vós, homens de pouca fé, homens que confiam pouco em mim, homens que discernem pouco o meu espírito, homens que não têm muita intimidade, muito vínculo ainda com a minha existência, com o meu propósito de vida, com o meu propósito de existir, sobre não trazer pão. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas cestos levantei? O almoço de uma criança, isso aqui era o almoço de uma criança. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, isso era o almoço de uma criança. Ele pegou o almoço de uma criança, e daqui uma coisa simples. Ó, daqui, criança, tem o almoço que agora vai ser multiplicado. Levantou os olhos ao céu, deu graças a Deus em reconhecimento daquilo que Deus fez e produziu algo. Jesus é aquele que muda moléculas das coisas. Ele mudou as moléculas da água, a seu componente, para o vinho. Que isso, leva anos, meses, para se fazer um bom vinho. E a multiplicação de um pão, de um peixe. Não compreendeis ainda, nem vos lembrei de 5 pães para 5.000 homens, e de quantas ao cesto levanteis? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento do fariseu e saduceus? Jesus está falando do ensino ruim que eles traziam, mas eles não enxergavam o ensino ruim. Os dois não enxergam aquele que ensina, que está ensinando algo ruim, e o que está adquirindo, não está adquirindo, está recebendo algo ruim. E Jesus orienta: olha, cuidado com isso aí, olha, tenham calma, tenham cautelas. Então compreenderam que não disseram que se guardasse da comida, do pão, da bebida, mas do ensino dos fariseus, das coisas que os fariseus ensinavam. Mas onde eu quero me prender, além dos fariseus ensinarem isso, os discípulos que andavam com Cristo, eles eram batizados nas águas, no batismo de João, no batismo de arrependimento,
onde muitos outros acreditam, há um cerimonial terrível sobre batismo. Muitos hoje acreditam que o batismo realmente ele purifica e realmente salva. Isso não é verdade. Então nós vemos que eles já eram tudo isso e andavam com Cristo descrendo em Cristo. Eram completamente descrentes à ação de Cristo. Cristo fez um sinal aqui, mas daqui a pouco estavam batendo cabeça aí. Isso é nosso. Eu não sou diferente deles também, não. Isso é de qualquer um que está no caminho com Cristo, sendo purificado, arrancando as cascas, os clipotes da vida, arrancando aquilo que está entranhado na existência, na cultura. Aí ele diz o seguinte, quando chegou do outro lado, chegando Jesus da parte de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João Batista. Não diz que tu és João Batista. Tu ressuscitou a reencarnação. Allan Kardec está ali intocado ali atrás da rocha, então eles dizem que tu és João Batista. Está ensinando por aqui lá em Jerusalém. Outros dizem que tu és Jeremias. Então um homem que vira e mexe está assim pelos cantos, né? Assim, aparentando aquela tristeza. O cabelo está grande, a barba também. Olha aí como é que ele está. Às vezes chora por um, chora por outro. Está sempre orando no monte. E outro diz que tu é um dos profetas. Faz alguns sinais, algumas maravilhas, mas tu é algum dos profetas. E vós? Quem dizeis que eu sou? Ele se volta para o discípulo e pergunta, e vocês, quem diz que eu sou? Qual a interpretação de vocês comigo? Vocês já estão andando comigo há algum tempo. Como vocês me vêem? E Simão disse-lhe, vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Messias, o ungido. E você tem que entender que para ser ungido, a noção de ungir era de alguém que era libertador, de alguém que era salvador. Não se ungia qualquer um, somente alguém que tinha esse espírito, esse caráter de vocacionado, de comissionado a algo. Alguém que foi dado uma autoridade que liberta, que salva, que governa, que reina. Cristo é o Messias prometido a Adão, prometido a Abraão. Aleluia. Um dia nós vamos ter um assunto sobre o Messias, o termo Messias, o termo hebraico de ungir, de capacitar o homem, o termo simbólico desse óleo que vinha sobre o homem. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, a promessa viva do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado, mais que feliz é tu, Simão Barjona. Porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então nós entendemos aqui que para uma pessoa acreditar que Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido, o desejado das nações, é só pelo Espírito Santo de Deus. Não há como. Não há esforço humano, não há mensagem tempo fora de tempo, não há. Só Deus visitando o homem, convencendo do pecado, da justiça e do juízo é possível. Mas mesmo ele tendo essa revelação, depois ele dá uma fora terrível. Então nós vemos também na vida de Pedro, como na nossa, que ter revelações, ter dons, não significa, meu querido, que tu está no caminho certo. Você vê que Jesus vai falar aqui. Pois também te digo que tu és, Pedro, também tem uma revelação para ti. Pedro, também tem uma revelação de ti. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns acreditaram que Jesus, quando ele chama Jesus de Pedro, Petras, como a Roma pegou e falou que era o Papa, o infalível, a infabilidade papal, que Pedro era um homem como uma pedra. Mas não, Deus, Jesus não está falando de Pedro, ele está falando daquilo que Pedro pronunciou. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Isso é uma pedra na vida do homem, essa afirmação. É nisso que tudo nasce, é essa pedra que tudo esmiuça, essa revelação, essa pedra, essa pequena pedra, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o vivo. Ela quebra com cultura, ela quebra com pecado, ela quebra com dogmas, ela quebra com manias. E mesmo assim nós vamos ver manias pecaminosas. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse que era o Jesus Cristo. Ele ocultou. Você vê que se formos nós aqui, meu irmão, vai lá e avisa lá que eu tenho uma revelação. Como você vai em vários cultos, Jesus aqui, ele se oculta como servo de Deus, como filho. Ele não quer que as pessoas antes do tempo saibam que ele é o Messias, a não ser aqueles... O discípulo é uma coisa muito íntima. Ele tem a revelação. Aquele homem na cruz, como é que Jesus deve ter falado sobre aquele homem na cruz? Aquele que recebeu ao lado direito.
Quem está na cruz sabe disso, não tem como falar muito alto. O processo de crucificação é justamente para asfixiar o homem. Quando você está sendo crucificado, o tórax fecha, há um comprimido do tórax, então isso te deixa sem ar, e você fala com muita dificuldade. Com certeza ele falou com muita dificuldade, hoje mesmo estará comigo. Então você vê que é uma revelação muito íntima, baixinha no ouvido daquele também que está sendo crucificado, mas que tornou-se naquele momento ser discípulo, porque também reconheceu o que Pedro reconheceu. Então nós vemos aqui um ponto que eu quero me prender, meu amado amigo. Que quando ele fala assim, aquilo, Pedro, que tu ligar na terra será desligado no céu. E o que tu desligar na terra será desligado no céu. Muitos pastores, líderes, pregaram isso, ensinaram isso como forma de exclusão de muitas pessoas. Entenda só uma coisa. O que Jesus, de fato, ao meu entender, ao meu ver em Cristo, quer dizer é isso. Que quando eu o perdoo, eu também sou perdoado no céu, porque liguei algo de perdão na terra. Quando eu não te perdoo, também não sou perdoado. O poder de ligar está em sempre abençoar e não amaldiçoar uma pessoa, exclusão. Você agora está excluído, tu não faz parte mais dessa igreja. Automaticamente também se exclui, porque o mesmo critério de julgamento de ligar e desligar será usado para ti. E pegaram isso como uma infabilidade. Pedro não erra. Pedro é o primeiro papa. E os papas pegaram isso, e os pastores também pregam isso. Não. Mas ele não quer dizer de fato, Pedro, ligue o amor, ligue o perdão, ligue o socorro, ligue a ajuda. Porque se a provérbio diz isso do começo ao fim, não ouviu o clamor do pobre, Deus não vai ouvir o teu. Então se tu liga algo, um socorro ao pobre, com certeza no momento oportuno Deus também te socorrerá. Eu quero me prender também, nessa rapidez de tempo, é que Jesus fala da sua morte. E Pedro foi revelado, Pedro teve a revelação do Espírito Santo. Hein? E Jesus fala da sua boca, foi tu mesmo, Pedro, eu? Como é que deve ter sido a reação de Pedro? Caramba, eu mesmo? Será que foi eu? Caramba, é verdade, foi eu. Então ele se achou Pedro, o homem que andou sobre as águas, no mar. Não é uma crítica a Pedro, porque eu acredito que Pedro teve seus defeitos como eu. É uma observação do caráter que está em Pedro, como está em nós. Ele diz o seguinte, Pedro devia pensar, caramba, eu andei sobre o mar, eu que tive a revelação, eu que quando tive a presença de Deus no monte, quis fazer 3 tendas. É natural de todo mundo que quando se conversa quer logo congregar, ou quer logo fazer tenda, quer logo abrir uma igreja na sua casa, um trabalho na sua casa. E então o que acontece? No momento oportuno também falaremos sobre isso. Então o que acontece? Jesus começa a falar da seguinte maneira. Desde então começou Jesus mostrar ao seu discípulo que era necessário ir para Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principados sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Ele vai convicto, tenho que entregar a minha vida para que vocês possam ter vida plena. E Pedro, tomando de parte, começou a repreender. Pedro chegou, meu irmão, tem que entender que eu sou Pedro, Jesus. Eu sou o Pedro. Eu sou aquele que foi revelado que tu és o Messias. Eu vou te defender, eu vou te proteger. É ruim isso acontecer, hein? Aqui Deus está conosco, Deus é maior, o maior que está nós que está no mundo. Não vai acontecer isso não, Pedro. Olha o que Jesus fala para Pedro. Tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Daquilo que estava na mente de Pedro. Não focar diretamente a vida de Pedro, mas daquilo que estava na mente. O mesmo homem que tem a revelação do Espírito, que Jesus é o Cristo, como eu e você temos, é o mesmo que entrega sua mente a pensamentos que só provém do maligno sem perceber. E nem por isso ele caiu no chão endemoniado. Que para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que não são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Jesus nos ensina que nem por eu ter uma revelação, se eu não estiver a simplicidade, a pureza no coração, a vida dedicada em oração, Senhor, me revela o que está acontecendo no meu íntimo. Abre meus olhos para aquilo que não vi, para aquilo que ainda não entendi, para aquilo que ainda não compreendi, porque Deus tem coisas superiores além da tua emoção, além da tua compreensão, além daquilo que Hollywood te deu, além daquilo que os autores da Globo nos passaram. Deus é soberano, é o que envia o maná, é o que envia durante 40 anos a codorna, durante 40 anos o maná. O teu Quênia não acaba, o teu tênis da Nike não acaba. É assim que funciona com o céu. E isso nos foi roubado. Mas eu digo, é sobre ti que ele está falando, é sobre mim. Há uma pedra em nós.
Mas mesmo essa pedra sendo vinculada ao meu ser, à minha crença de que ele é o Filho de Deus, e isso é revelado pelo Espírito, não por carne nem sangue, é uma convicção feita no coração, íntimo. De novo eu repito, o Evangelho é vivido de forma íntima e se revela para fora como uma candeia que ilumina toda a casa. Eu posso ter várias revelações do céu e entregar a minha mente à obscuridade de Satã. Que Deus possa nos dar entendimento e discernimento do Espírito das coisas que têm acontecido em nossa mente, em nossa vida. Porque mesmo Pedro tendo a revelação, sendo batizado nas águas, tendo todo o procedimento litúrgico, como vocês gostam, muitos gostam, nem por isso ele deixou de ouvir: para trás de mim, Satanás, pois não conhece as coisas de Deus, mas somente pensa nas coisas dos homens. Todo cristão ou cristã que vive andando nessa terra pensando nas coisas de Deus e também na dos homens, ouvirá isso um dia de Cristo. Eu peço a Deus que vocês realmente tenham entendido, se voltem para Deus com um coração sincero, dobrem vossas almas e não somente os vossos joelhos. Senhor, que o meu coração seja um contigo. Aí eu tenho certeza que ele poderá realizar aquilo que ele deseja. Shalom, meus amigos.